Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Meu nome é Carlos Correia, sou um voluntário dessa instituição que presta apoio emocional gratuito desde 1962. Por aqui abordamos temas relacionados à nossa saúde emocional, com a presença de convidados que nos ajudam a refletir. O tema de hoje é bem oportuno, por sinal, é intolerância. Vivemos dias onde muitos de nós têm tido dificuldade em exercitar o respeito, a compreensão e a aceitação do que sai dos padrões considerados normais. Vivemos um momento social, político e econômico no Brasil em que tem aflorado a intolerância em vários aspectos. Para conversar conosco e compreender melhor esse assunto, convidamos a Adriana Riso, que é voluntária do CVV e também atua na área de comunicação e administração das redes sociais do CVV. Adriana, desde já agradeço por aceitar o convite. Adriana, é fácil conviver com quem não concordamos? Não é fácil, né? É uma situação que a gente tem tido a oportunidade de exercitar ultimamente, né? E não tem sido fácil mesmo, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente está sendo incentivado a ser um pouco mais intolerante com uma série de coisas, né? E no nosso dia a dia mesmo, até com as pequenas coisinhas, a gente acaba sendo intolerante. Eu acho que essa convivência com coisas muito diferentes, com mundos muito diferentes, pessoas muito diferentes, tem levado a gente a ficar um pouco mais intolerante mesmo. E existe alguma receita para uma boa convivência com aquilo que nos é diferente? Não existe, né? Não tem receita? A receita vai ser a forma como nós nos comportamos, né? Com a nossa história pessoal mesmo. Tem pessoas que conseguem conviver bem com coisas que são super complicadas e grandes para outras, né? De repente você está, como a gente vinha conversando, né? No trânsito, uma fechada de um carro para uma coisa grandiosa, enorme. Para outro não, né? A pessoa já desvia e continua a sua rota, né? Depende, acho que muito do momento pessoal que você está, da sua vida, e do contexto que você se encontra, né? De repente tem épocas que você está um pouco mais tolerante com tudo, de repente não, né? Se seu dia a dia já está conturbado, se de repente você tem ouvido muita coisa e vivido muita coisa que te incomoda, acaba, né, você ficando um pouco mais intolerante com situações que normalmente você agiria de boa, né? Levaria na boa. Uma reação de intolerância, então, depende daquilo que nós já trazemos acumulado e aquela reação é quase que uma gota d'água, digamos, uma faísca. É bem isso mesmo, né? Você está lá, né? De repente você teve um dia super conturbado no trabalho, sabe aquele dia que tudo dá errado, né? Então, acontece, né? Com todo você já está mundo. super carregado. Aí, de repente, você chega em casa, seu filho chega, oi, papai, boa noite. Aí você já fala, boa noite por quê, né? Então, já vem aquele estresse todo, né? Aquela situação toda que você já estava carregando durante o dia e, às vezes, né? Com a maior vontade, a pessoa faz algum comentário ou faz alguma coisa para você e a sua reação já não é mais a mesma. Não é aquela que seria se você estivesse mais zen, uma coisa assim. Se você estivesse mais calmo, mais tranquilo, mais tolerante mesmo. Né? E, assim, a facilidade de acesso à informação ajuda ou atrapalha na disseminação da intolerância? É uma faca de dois gumes, né? Porque hoje a gente tem, todo mundo tem acesso à informação de forma fácil, pela internet, pelas redes sociais e tudo. E você pode usar essas informações de uma forma legal e bacana, até para rever você mesmo, né? Fazer algumas reflexões e perceber que muitas vezes você é intolerante em algumas coisas, né? Ou, por outro lado, você pode pegar depoimentos ali que já são um pouco mais contundentes, às vezes até radicais, né?
e tomar aquilo para si e começar a ser intolerante também, né? Então eu acho que tem esses dois lados, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? E a gente consegue perceber dentro de nós, assim, como funciona, assim, atos de intolerância ou é imperceptível? A gente vai sendo intolerante e nem percebe que está sendo. Muitas vezes a gente não percebe mesmo, né? Mas outras vezes a gente acaba ficando incomodado com algumas situações. E esse é um momento importante da gente conseguir verificar qual é o que está trazendo para a gente a intolerância. Claro que, como no exemplo que eu dei, se o dia não foi legal e você já teve um acúmulo de coisas que não foram bacanas, você vai ficar mais intolerante mesmo, né? Sua paciência vai estar menor, porque a gente sai de casa todo dia achando que vai ser produtivo, vai ser legal, vai ser bacana, e nem sempre é. Então, nesses momentos, a gente fica um pouco mais sensível. E aí é o momento também da gente refletir. O que me deixou irritado, né? O que me fez ser intolerante com meu filho, com meu colega de trabalho, né? Com quem eu tenho convivido. Fazer uma reflexão a respeito. Fazer uma reflexão. Que aí eu acho que se houvesse uma vacina, assim, para a intolerância, seria o momento da gente conseguir perceber, né? Poxa, né? Eu podia ter respondido de outro jeito, eu podia não ter respondido, podia ter ficado quieto, né? Então, esse é o momento. Legal. Nós temos uma pergunta, a Laura do bairro Santa Paula, ela perguntou: eu percebo que com os anos eu tenho me tornado menos tolerante. Não sei se é por conta da correria do dia a dia, mas hoje perco a paciência muito fácil. O passar do tempo nos torna menos tolerantes? Acho que sim, talvez, né? Não sei, quem sabe, né? A gente vai descobrir isso agora, né? Com o tempo. Mas é uma tendência, pelo que a gente estuda, né? E pelo que a gente vê por aí, que a gente vai ficando dando mais importância para algumas coisas com a idade, né? Então talvez essa intolerância que ela diga é não ter paciência para fazer algumas coisas, para receber algumas coisas que ela recebia antes, né? Ser assim, isso não me incomodava antes, agora me incomoda, então, né, eu acho que com o tempo você vai ficando um pouco mais seletivo. Eu não tenho mais paciência para isso, né? É bem comum a gente ouvir isso e falar isso também, né? E de que forma a intolerância afeta a nossa saúde emocional? Pois é, ela pode afetar à medida que a gente não consegue identificar aquilo que está deixando a gente intolerante, né? Se a gente não prestar atenção no nosso dia a dia mesmo e perceber o que me deixa nervoso, o que me deixa irritado, né? A gente acaba sofrendo com isso e pode até criar situação de estresse mesmo, né? Porque você não sabe o quanto... se você não prestar atenção no que está te deixando irritado, estressado, você não vai perceber aquilo que te deixa intolerante, né? E então seria trabalhar identificar e trabalhar isso dentro de nós. Prestar atenção, né? Por que eu fiquei tão irritado numa situação que normalmente eu não ficaria? Às vezes tem um porquê. E aí cabe a cada um de nós perceber o momento ou aquilo que irritou mesmo, né? É um exercício. E é uma coisa que a gente tem que estar vigilante sempre, então. Sim, tem que estar atento, né? Porque ficar nervoso o tempo todo não é algo que seja bom para ninguém, né? A gente acaba, às vezes, até descontando em pessoas que a gente convive, né? Por algo que elas não precisariam ouvir naquele momento, né? A gente acaba mandando a conta para quem nem merecia. Pois é um momento do desabafo ali, né? Aquela expressão, às vezes, diante de uma situação, contar até 10 ajuda? Pode ajudar, né? Pode ajudar porque é um momento da gente perceber, poxa, isso me incomodou, né? Então, respira, presta atenção naquilo que incomodou e vai, né? Em vez de sair reagindo, refletir um pouquinho, respirar fundo e... pode ajudar, né? Eu acho que tem horas que a gente precisa mesmo ser tolerante até com a gente mesmo, né? Perceber que é um momento de respirar, opa, vamos lá, né? Vamos perceber agora o que está acontecendo, o que eu posso fazer para deixar com que essa coisa ruim que às vezes a gente sente precise descontar, que ela fique quietinha no lugar dela e que a gente consiga seguir. Quando a gente consegue fazer isso, as nossas reações elas saem mais controladas e mais calmas.
A gente consegue pelo menos perceber o que a gente está sentindo, né? E com isso tomar uma decisão mais racional. Porque quando a gente não pensa no que está fazendo, né? É aquele sopetão. Sai no emocional e depois às vezes a gente se arrepende, né? Então aí já é tarde. Já é tarde. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e já a gente vai estar de volta. E você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é o 11 94564 7884 e deixar a sua pergunta. A gente vai ficar esperando por você. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta com o programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. E no programa de hoje estamos conversando sobre intolerância e com a Adriana Riso, que é voluntária do CVV e também atua na área de comunicação e administração das redes sociais do CVV. E a gente está falando sobre tolerância, eu vou perguntar direto para você, né? Como está a sua tolerância, Adriana? Olha, tem dia que ela está assim, em alta, né? Que eu estou conseguindo ser tolerante com algumas situações. Tem dia que algumas situações me pegam mesmo, que eu fico intolerante, que não tem jeito. Eu tenho certeza que você vai perguntar, o que te pega, né? O que me pega, sabe? Às vezes, assim, situações que eu tenho que cumprir uma tarefa, tenho que fazer alguma coisa e aí, de repente, as coisas acabam não saindo como eu quero. Então, aí eu acabo ficando um pouco irritada e intolerante. Então, eu já prestei atenção nisso, né? E tenho tentado me policiar, mas não é fácil, não. Né? Então, a pergunta seguinte eu queria fazer... Você como voluntária do CVV e lidando com as próprias tolerâncias ou intolerâncias, que todos os voluntários são pessoas comuns, enfim, como é que age o voluntário quando ele está no plantão e ele recebe alguém entra em contato e tem uma linha de pensamento completamente diferente do voluntário, né? Como é que um voluntário lida com isso? A gente, né, como voluntário do CVV, nós temos um treinamento para exercitar na gente mesmo nosso autoconhecimento. E esse autoconhecimento nos leva a ser um pouco mais tolerantes com aquilo que normalmente é diferente daquilo que a gente vive, né? Então, a gente procura compreender a pessoa que está buscando sobreviver. Compreender que a vida dela é muito diferente da minha, que a história dela para chegar até vir conversar com o CVV é diferente, houve motivos para ela estar ali falando com alguém que de repente ela não conhece, na maioria das vezes ela não conhece. Ela entra em contato e não precisa se identificar, né? Então, normalmente a gente não conhece com quem a gente está falando e isso traz um benefício para quem liga, porque a pessoa se sente melhor. E aí, quando você ouve essa história totalmente diferente da minha, né? A maioria das vezes eu não vivi nada do que a pessoa está trazendo, você
acaba aprendendo muito com isso, porque a pessoa traz situações e como ela reagiu em determinados momentos da vida dela, que você se pergunta, né, muitas vezes, nossa, eu talvez não tivesse feito isso, né? Eu não preciso passar por isso para saber que isso não é legal. Então, é um aprendizado, a gente procura estar próximo da pessoa que liga ou busca o CVV por algum outro meio, para compreender realmente o que está acontecendo com ela. E aí, nesse momento, você acaba entendendo, né? É mais um exercício. Você entende que o seu mundo não é perfeito e que existem outras formas de ver a mesma coisa, né? E que isso eu acho que traz um grande aprendizado pra gente, que eu uso isso muito pra minha vida, né? Às vezes você está no plantão e com a situação que vivemos atualmente, você tem uma identificação política e a pessoa que está ligando, ela tem uma outra, né? E aí aquele conflito, o voluntário, ele consegue lidar com a situação. Sim, porque a pessoa traz pra gente uma história, né? Uma história, o que está acontecendo com ela, muitas vezes essa crise econômica pode estar afetando a família, ela mesma, né? E gerar um estresse, né? Eu acho que está todo mundo sujeito a isso. E o ponto de vista dela pode não ser igual ao meu, mas eu vou procurar respeitar, compreender o que está acontecendo ali. Se colocar no lugar dela. Se colocar no lugar dela e ver que para ela, naquele momento, a forma como ela está conduzindo a situação é o que ela pode fazer de melhor, né? E ter todo o meu respeito, minha atenção e carinho naquele momento. Acolher, né? Essa pessoa. Acolher essa pessoa que ela está precisando, né? Legal. Nós temos uma pergunta que nos leva às redes sociais, que você, dentro do CVV, você é uma das pessoas que administra as redes sociais do CVV. E o Gaspar, da Vila Barcelona, e ele perguntou, as redes sociais podem potencializar a intolerância? Na medida que ela pode ser usada para incentivar isso, eu acho que pode, né? As redes sociais são ótimas, eu acho que né, elas estão aí para a gente usar mesmo, é uma forma de comunicação muito interessante, né? Rápida, né? Mas muitas vezes as pessoas não percebem quando elas colocam alguma opinião, que elas podem estar gerando isso, incentivando as pessoas a serem intolerantes. Claro que é interessante você ser intolerante com algumas coisas. Por exemplo, a gente não quer tolerar a corrupção, a gente não quer tolerar desvio de verbas públicas e tal, né? Então, eu acho que a gente tem que ser combativo nesse momento, mas, ao mesmo tempo, a gente incentivar a intolerância por ter uma religião diferente, torcer por um time de futebol diferente, ter uma preferência sexual diferente, não agrega, né, a paz e a boa convivência entre as pessoas, né? Às vezes a gente não percebe isso e muitas vezes expõe, né, um depoimento ali que pode incentivar outras pessoas que estão pensando da mesma forma a seguir, achar que aquilo nossa, alguém falou por mim, então eu vou começar a seguir, de repente compartilhar um discurso que pode gerar uma série de desconforto, né? Ao invés da gente criar aproximação, a gente acaba criando esse afastamento. A gente tem percebido até conflitos em família, de postagens de coisas que as pessoas acabam bloqueando. Bloqueando, né? Tirando dos grupos de WhatsApp e tal, né? Porque assim, não é que a gente não deva se expor, não deva falar a nossa opinião. É interessante a gente falar e conversar sobre coisas diferentes, porque senão a gente fica só no mundo achando que a nossa visão é ótima, é perfeita, né? E que todo mundo tem que enxergar como enxergamos. Como todo mundo e na verdade não é assim que acontece, né? As pessoas são livres para ter suas opiniões, para a gente conseguir respeitar essas opiniões. E eu acho que as redes sociais acabou potencializando um pouco essa possibilidade de dar voz a quem de repente não conseguia falar. Todo mundo hoje em dia pode ter os seus minutos de fama ali e tal, né? Expor o seu pensamento. O que é super legal, né? Mas eu acho que, por outro lado, a gente tem que considerar que é a minha opinião,
mas tem gente que pensa diferente, né? Tem gente que tem outras visões e que a gente pode conviver bem com isso, né? Nem todo mundo precisa gostar da mesma cor, nem gostar da mesma comida para a gente conseguir viver bem. Né? Ter um pouco mais de cuidado na hora de postar, com educação, respeito, enfim, e respeitar o espaço do outro se você for postar alguma coisa no espaço do outro. No espaço do outro. E o CVV, quais as redes sociais que o CVV administra? Que tem, né, para as pessoas se comunicarem? Hoje nós estamos no Facebook, no Instagram. Qual é o Facebook do CVV 141. Né? E também se repete o CVV 141 no Instagram, no LinkedIn, Twitter, que mais? Acho que essas são as mais relevantes, no Google+, também. A gente está presente nas mais famosas, vamos dizer assim, né? Mas existe uma série de outras, né? E as pessoas, elas interagem com as redes sociais do CVV para expor também as suas opiniões, seus sofrimentos? O que é que normalmente as pessoas acabam postando nessas ferramentas que o CVV coloca à disposição? As postagens, elas normalmente não são feitas pelas pessoas que buscam o CVV, e sim por nós, incentivando que as pessoas que precisarem possam entrar em contato com o CVV, mas a gente procura sempre divulgar o serviço que a gente está à disposição, que o CVV, se você acessar nosso site, né, cvv.org.br, você vai encontrar ali algumas opções para já levar as nossas páginas nas redes sociais. No YouTube, eu esqueci de falar, mas que também a gente, inclusive os programas têm sido... Esse programa vai para lá, para lá. Mas o que a gente tem percebido é que as pessoas, no geral, se sentem muito sozinhas, né? E buscam as redes sociais, não só do CVV, mas de forma geral, para falar sobre isso, né? Para dividir algo com alguém. E tem umas postagens interessantes do blog também, do CVV, que tem uns artigos muito interessantes. Agora, o CVV lançou para o próximo domingo, dia 22, é o dia do abraço, e o CVV postou, está aí na tela, tem um post aí que é tudo que a gente sofre num abraço se dissolve. É uma frase que está numa música do Jota Quest. E qual foi a intenção do CVV quando abraçou essa campanha? No ano passado nós já fizemos essa campanha, né? Esse ano a gente está repetindo, e a ideia é gerar o resgate da proximidade entre as pessoas, né? Porque a gente sabe que a gente gosta de abraçar, é um momento de afetividade que é demonstrado, e com a correria do dia a dia, com o mundo agitado, a gente acaba não fazendo isso com a frequência que a gente fazia antes. Abraçar as pessoas não está tão habitual, está todo mundo meio correndo. Está todo mundo meio, né, distante, assim. Então a gente quer incentivar esse resgate mesmo, de um momento de afeto, né, um momento de carinho entre pessoas que se gostam. Não importa, assim, se é seu amigo, se é seu namorado, se é seu marido, se é da família, ou até um colega de trabalho mesmo, né? A gente está falando de intolerância hoje, de repente aconteceu uma situação de intolerância aí, né, onde você convive, né, pode ser uma oportunidade. Hoje não, dia 22 é dia do abraço, né, de repente abraçar alguém que tirar uma foto e pode mandar então para participar até sábado, agora dia 21, pode tirar a foto e enviar para a gente, que vai ser divulgada na nossa página. E qual é o e-mail que manda? comunicação@cvv.org.br. A gente vai, aí você passa a seguir a gente no Facebook, né, CVV 141, que vão ser postadas lá e replicadas nas outras redes. Olha, e aqui em São Caetano nós vamos ter uma atividade feita pelos voluntários aqui em São Caetano sobre o Dia do Abraço. Vai ser na Praça de Tiene, aqui perto, que é entre a Avenida Goiás, a Augusto de Toledo, Oswaldo Cruz. Das 10 às 13 horas, as árvores vão ser decoradas com cartazes e frases e imagens, e convidando as pessoas a refletirem sobre o sentido do abraço fraterno, promovendo realmente uma jornada de integração, amizade e autoestima. Nós esperamos vocês lá, e também a gente estará distribuindo essa cartilha falando abertamente sobre suicídio, que
pode ser retirada. Nós vamos estar distribuindo. É isso, o nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas você já é o nosso convidado para estar conosco nos próximos. Sem dúvida, estaremos sempre abordando um tema relevante para o nosso autoconhecimento, e caso você queira conhecer melhor o CVV ou conversar conosco, procurar ajuda ou ser voluntário, é só acessar a nossa página na internet, que é o cvv.org.br. Lá encontra também atendimento por chat, Skype e e-mail, além do endereço dos nossos 72 postos espalhados pelo Brasil, que oferecem atendimento pessoal gratuito. Você pode, esse contato pelo telefone 141, você encontra apoio emocional. E a gente lembra que o apoio é gratuito, mas a ligação tem o custo de uma chamada local. Convidamos você também a curtir a nossa página então no Facebook, que a Adriana falou, que é o CVV 141, e o nosso blog. Então um abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no programa Vivendo Plenamente pela TVSC.